Vamos lá, Yefia Meller. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Quem está comigo aqui, quem não está ao vivo, quem vai pegar essa aula na aula de membros. Só ressaltando que a gente encerra hoje como encerramento do ano de 2023, do calendário civil. Graças a Deus foi um ano fantástico. Além de todas as aulas que a gente começou o livro de Yehoshua, Josué, Yehoshua Ben-Nun, e então, adentrando no Midrash, que realmente a Torá escrita não traz, né? Então a gente começou a entrar na parte da Torá oral. É para poucos isso, meus amigos. Por isso que eu fiz questão de trazer essas revelações para vocês. E na aula passada a gente ficou sabendo sobre aqueles grupo de Rachaim dentro da tribo de Benjamim que acabou fazendo aquele ato terrível contra a, a esposa do Yehudá, não era o nome dele, mas ele fica conhecido, né? E esse crime gerou um alvoroço total e os judeus não gostaram da situação e eles se armaram contra esses perversos dentro da própria tribo de Benjamim. O que não era, o que seria comum hoje no mundo civilizado, um crime desse, ok, a pessoa poderia não responder na justiça, mas logo ia ficar, alguns iam concordar, outros não. Eu só peço para quem está com o microfone aberto aí que coloque no mudo, por favor. Então, isso nos dias de hoje seria quase como normal, digamos assim. Mas para a nação judaica, jamais. Poderiam ter, como existiu alguns rachaim dentro do povo, alguns perversos dentro do próprio povo judeu, mas pelas consequências e pelos direcionamentos da Torá, ah, o, o contexto é diferente. Ou seja, as ações em relação a eles seriam diferentes, é o que a gente vai ver agora. Os judeus enviaram uma mensagem para a tribo de Benjamim. Um crime terrível foi cometido em seu meio, é o que a gente já tinha estudado. Agora, entregue os perversos em nossas mãos para que possamos matá-los. Nós devemos nos livrar desses pecadores. Se vocês não cooperarem, terão que enfrentar o nosso exército, que está pronto para lutar contra vocês. E é uma coisa que aconteceu algumas vezes e toda vez que aconteceu um ódio interno, gratuito entre os judeus, os resultados foram catastróficos. É o que a gente vai ver agora. A Shevet Binyamin, ou seja, a tribo de Binyamin, ficou terrivelmente insultada. Por quê? Porque eles tinham que, na verdade, os outros judeus, eles precisavam levar o caso para o Sanhedrin, e os juízes lá do Sanhedrin, as autoridades, mas o Cohen, deviam julgar isso aí. Eles não, eles quiseram dar eles mesmos o veredito. Ou seja, por que os judeus não pediram, aqui o Midrash pergunta, ao Sanhedrin sobre a tribo de Benjamim que eles julgassem pelos atos criminosos? Eles deveriam ter enviado uma mensagem diferente. Tipo, vocês têm pessoas más em sua chevet, em sua tribo, que seu Sanhedrin, que o seu tribunal rabínico, julgue. Eles ignoraram o direito de cada chevet de julgar seus próprios malfeitores, ou seja, cada tribo tinha o seu Beit Din, digamos assim, hoje se chama um Beit Din, que é um tribunal judaico, um tribunal rabínico, para julgar o caso. Então, e a tribo de Benjamim era orgulhosa demais em entregar os perversos, e eles se prepararam para a guerra. Agora, os judeus deveriam ter encontrado uma maneira de resolver o problema pacificamente. No final das contas, não era toda a tribo de Benjamim que havia pecado, participado daquele ato terrível. Havia apenas um grupo de perversos em seu meio. Se houvesse um líder, um chofete, um juiz, liderando o povo nessa época, ele nunca teria permitido uma guerra entre os judeus. Mas, como esses eventos ocorreram após a morte do Yehoshua, e antes que o primeiro
antes do primeiro Shofet, ou seja, do Etoniel, lembram dele? Que a gente estudou, ser nomeado, aí não havia ninguém para frear essa guerra terrível que estaria por vir. Então, a tribo de Benjamim possui um exército de cerca de 26 mil soldados. O Midrash conta aqui que eles eram soldados extraordinários. 700 deles eram canhotos, ou seja, tinha aquela habilidade de ser o canhoto, o destro que vai lutar com o destro tá acostumado que o destro vai pegar, tirar a espada da bainha com a mão direita e puxá-la da esquerda. Não espera que seria ao contrário, ou seja, o canhoto tirasse da a bainha do lado direito da cintura. Então, eles nunca, aqui o Midrash fala que eles nunca erravam o alvo. O exército dos judeus aí consistia em 400 mil soldados. Em outras palavras, 15 vezes maior que o contingente da tribo de Benjamim. Os judeus não tinham absolutamente nenhuma dúvida sobre quem venceria a batalha. E o exército deles não era apenas muito maior do que a tribo de Benjamim, mas certamente Hashem estaria do lado deles, já que estavam travando essa guerra para acabar com os perversos, com os Hashem. Portanto, os judeus nem sequer cogitaram em pedir ao sumo sacerdote para consultar o Urim Vetumim, lembram? O Urim Vetumim, o peitoral, para descobrir se Hashem queria que eles fossem para a guerra. Em vez disso, eles assumiram que Hashem concordava com seu plano. Eles apenas disseram ao sumo sacerdote: pergunte a Hashem qual tribo deve ser a primeira a ir para a batalha. E o Kohen Gadol consultou o Uri Vetumim e as letras do peitoral, no caso, que deu que a tribo de Yehudá deveria ir à frente. E na manhã seguinte, o exército dos judeus ataca o exército da tribo de Benjamim. Próximo à cidade de Givá, os soldados da tribo de Yehudá estavam na liderança. Surpreendentemente, os homens da tribo de Benjamim reagiram vigorosamente e eles mataram 26 mil homens da tribo do exército total dos judeus e venceram a batalha facilmente. E o exército dos judeus dos Bnei Israel, tiveram que recuar. A pergunta que o Midrash faz aqui para a gente: por que Hashem permitiu que a tribo de Benjamim vencesse essa guerra e matassem 26 homens das tribos de Israel? Afinal, a tribo de Benjamim estava errada e as outras tribos de Israel certos. Havia pecadores entre os homens da tribo de Benjamim. E a tribo de Benjamim não havia protestado contra a tortura e o assassinato da Piligesh, da esposa do Yehudá. Então, perdão, do Shimon. Perdão, do Shimon. E tampouco havia punido os perversos. Parecia, então, que a tribo de Benjamim merecia perder a guerra. Agora a gente vai entrar nas respostas que o Midrash dá para esse tema, que são espetaculares. Durante a guerra, durante uma guerra, um Kohen, ou seja, um sacerdote especial, é nomeado e ele é conhecido como Kohen Milhamah, ou seja, seu trabalho é dizer qualquer soldado que tenha medo de lutar deve voltar para casa. Se, se o soldado estava com medo de ir à guerra por ter pecado, ele também precisava voltar para casa. Apenas os justos, os tzadikim, eram autorizados a participar da guerra. Por quê? Em tempos de guerra, as das tribos de Israel, os filhos de Israel são julgados pela corte celestial. Olha só que coisa interessante. Os anjos perguntam: os judeus merecem vencer? Se, Hasve Shalom, Deus nos livre, são encontradas averot, pecados entre eles, os anjos críticos exigem de Hashem, não os ajude. Portanto, é importante que cada soldado judeu esteja livre da verá do pecado. Olha que coisa interessante, inclusive, para os dias de hoje. Quando os filhos de Israel se prepararam para a guerra contra a tribo de Benjamim,
Os anjos críticos encontraram algo ruim para dizer sobre os judeus. Veja, Hashem, o quão todos os judeus ficaram motivados apenas porque uma Pilgesh, uma segunda esposa, foi torturada. Um crime contra um ser humano os deixa tão irritados que todas as tribos estão prontas para guerrear por causa disso. Mas quando Mihá fez uma imagem, lembra do Mihá que fez a imagem? Ninguém disse uma palavra. E essa imagem durou muito tempo. Por que eles não protestaram contra a tribo de Dan, em cuja terra a imagem estava erguida? Ou está erguida, no caso, nessa época? Parece que eles não poderiam se importar menos com sua honra, Hashem. Eles só se preocupam com crimes cometidos contra um ser humano. Portanto, eles não merecem que o Senhor os ajude. Uau! A verdade é que naquele momento em particular, os filhos de Israel não eram justos, perfeitos, ou seja, tzadikim completo. Enquanto eles culpavam Beniamim por ter feito uma haverá, esse pecado, eles mesmos pecaram, permitindo que a imagem de Mihá existisse. Se eles pensassem nas coisas com mais cuidado, teriam percebido que deveriam ter se livrado primeiro da imagem de Mihá. Por que então o Uruv e Tumim respondeu: a Shevet de Yehudá deve liderar a batalha? Ou seja, a tribo de Yehudá deve liderar a batalha? Uma resposta é que as palavras foram feitas para serem entendidas em um sentido completamente diferente. Hashem quis dizer: os Bnei Israel, a Shevet de Yehudá é forte e sempre luta pela honra de Hashem. Que essa Shevet saia primeiro e destrua a imagem de Minchá. Olha só que recado incrível. Não entendido. Segundo, os Bnei Israel estavam errados por confiar em seu exército e não em Hashem. Eles tinham certeza que ganhariam por causa do seu grande contingente, e a gente sabe que não é isso. Nem nunca foi isso que aconteceu. Em oposição ao número relativamente pequeno da tribo de Benjamim, Hashem queria ensinar uma lição aos judeus. Ele, portanto, não os advertiu para não irem à guerra, uma vez que ele apenas respondeu: a Shevet Yehudá deve ir à frente, como sempre, porque sempre Yehudá liderava. Isso não significa que os filhos de Israel venceriam. Era uma resposta pouco clara. E depois de perder a guerra, os filhos de Israel perceberam que eles deveriam ter perguntado ao Uruv e Tumim: devemos ir ou não à guerra? Eles confiaram demais em seu próprio poder. A terceira explicação, a terceira resposta é: alguns explicam que os judeus estavam errados ao tomar a lei em suas próprias mãos. Era dever do Sanhedrin, da tribo de Yehudá, ou seja, o grupo de juízes da tribo de Benjamim, julgar aqueles rachaim, aqueles perversos. Já que os filhos de Israel não estavam certos em ir à guerra, Hashem os puniu. Na verdade, ambos os lados mereciam a punição. Bnei Israel e a Shevet Benjamim. Nenhum deles eram tzadikim. Portanto, Hashem primeiro puniu os filhos de Israel através da tribo de Benjamim. E então ele puniu a tribo de Benjamim através dos filhos de Israel. E a segunda guerra começa a acontecer. Os filhos de Israel ficaram muito tristes, tendo perdido 22 mil homens da guerra. Eles choraram pelos mortos. Eles perceberam que Hashem possivelmente não estava satisfeito por ter entrado em guerra contra seus próprios irmãos. Bnei Israel, portanto, disseram ao sumo sacerdote: pergunte ao Uruv e Tumim se podemos continuar a combater a tribo de Benjamim. O Kohen Gadol consultou Urim e Tumim e a resposta foi: vocês podem ir em frente. Esta resposta também não era clara. Hashem não tranquilizou os judeus dizendo: vocês vencerão. Ele respondeu de maneira indireta, a fim de punir os filhos de Israel por duas coisas. A primeira é: eles sentiam que eram tzadikim, enquanto ainda não haviam destruído a imagem de Mihá. E a segunda é que eles confiaram em seu grande exército para a vitória. E no dia seguinte, os filhos dos judeus foram atacados pela tribo de Benjamim em um local próximo a Givá. Mais uma vez, Bnei Israel perderam a batalha, 18 mil agora perderam a vida. Logo em seguida, teve a terceira guerra. Finalmente,
Os filhos de Israel admitiram que Hashem estava bravo com eles, não estavam mais tão orgulhosos de si mesmo. Seu grande exército não ajudou nem um pouco. Certamente haviam alguns pecadores entre eles que estavam causando essa derrota. E os judeus passaram o dia seguinte à guerra de luto. Todos jejuaram. Eles se prostraram diante do Aron e fizeram tchuvá. O Aron é a arca da aliança. Fizeram tchuvá com sinceridade por seus pecados. Eles ofereceram korbanot, sacrifícios, para que Hashem os perdoasse. Gente, olha só. É interessante notar que os judeus se esqueceram de uma das principais razões pelas quais Hashem estava estavam com raiva deles. O fato de que a imagem de Mirra ainda estava por ali. Por todos os outros pecados eles fizeram tchuvá, mas não por causa desse. Dessa vez, porém, eles fizeram a Uruvetumim a pergunta certa. Por que eram realmente, depois de tudo aquilo, eles eram humildes. Eles reconheceram, fizeram tchuvá. Interessante que a pergunta foi: devemos continuar em guerra contra os nossos irmãos da tribo de Benjamim ou devemos parar? Fato é que Hashem viu que os judeus não estavam mais orgulhosos de si mesmo e haviam feito tchuvá. Chegará a hora de lidar com a tribo de Benjamim, que permitiu que os pecadores ficassem em seu meio sem puni-los. Hashem, portanto, respondeu através do Urim Vetumim: vão para a guerra, amanhã entregarei a tribo de Benjamim em suas mãos. Opa, mudou o tom. Bnei Israel agora ouviu claramente de Hashem que venceriam a próxima batalha. Ainda assim, eles não confiaram, não queriam confiar em um milagre. Eles planejaram uma estratégia. Alguns de seus soldados se esconderam em lugares diferentes ao redor de Givá. Quando a batalha começou, os soldados da tribo de Benjamim se atiraram em Bnei Israel como estavam acostumados a fazer até agora. Eles mataram 30 judeus. Eram pessoas que mereciam morrer. Agora, os judeus colocaram em prática sua estratégia. Eles fingiram estar em pânico e se viraram e fugiram. E os soldados da tribo de Benjamim ficaram felizes e os Bnei Israel estavam perdendo a batalha, assim como fizeram nas duas vezes anteriores, pensaram eles. Eles começaram a perseguir Bnei Israel, mas, de repente, 10.000 soldados de Bnei Israel se viraram de frente para a tribo de Benjamim. Eles sacaram suas armas e atacaram a tribo de Benjamim. Ao mesmo tempo, os soldados de Bnei Israel que haviam se escondido em Givá saíram de seus esconderijos, atacaram Givá e outras cidades pertencentes da tribo de Benjamim, mataram todas as pessoas dessas cidades e queimaram as suas casas. Quando os soldados de Benjamim olharam atrás e viram uma coluna de fumaça subir de Givá e de outras cidades, sabiam que os Bnei Israel estavam destruindo suas casas. Eles perderam a coragem e queriam fugir, mas os judeus, os filhos de Israel, cercaram os soldados de Benjamim e não os deixaram escapar. Eles atacaram várias vezes, por todos os lados, e todos foram mortos, exceto 600 homens que escaparam do campo de batalha para o deserto. Então os soldados de Bnei Israel voltaram e destruíram uma cidade após outra da tribo de Benjamim, matando todos os homens e mulheres e crianças. Em sua ira, eles teriam acabado com toda a tribo, mas Hashem tinha planos diferentes. Por isso, ele salvou 600 homens da tribo de Benjamim, que se esconderam no deserto, e eles se esconderam lá pelos próximos 4 anos. A pergunta que o Midrash faz aqui é: vemos que a tribo de Benjamim foi quase completamente dizimada. Por que eles mereceram esse destino tão terrível? E a resposta é: toda Shevet era culpada, toda a tribo, pelo crime de permitir que aqueles terríveis pecadores ficassem impunes. Isso nos mostra como Hashem fica bravo e se temos a chance de punir os pecadores, mas não fazemos nada a respeito. A segunda resposta é: a tribo de Benjamim também foi punida com tanta severidade porque toda a guerra foi culpa deles. Eles poderiam ter dito a Bnei Israel: não se preocupem, nós mesmos julgaremos os criminosos. Se eles tivessem feito isso, a guerra não teria acontecido. Mas, por causa de seu orgulho e teimosia, eles não queriam resolver o problema pacificamente. Eles preferiram ir à guerra e agora foram punidos por causa disso. Só que, quando os Bnei Israel se reuniram em Mitzpé,
antes da Primeira Guerra, eles enviaram mensagem à tribo de Benjamim, dizendo a eles: entregue os pecadores para nós e não haverá guerra. Quando a tribo de Benjamim recusou, Bnei Israel ficaram muito irritados e eles proclamaram, não é apenas os criminosos que em Givá são culpados, mas toda a tribo de Benjamim é perversa e pecaminosa. Juramos que nenhum de nós daqui dará sua filha como esposa a um da tribo de Benjamim. Olha que coisa interessante. Bnei Israel, em sua agitação, decidiram que toda a Shevet de Benjamim merecia ser destruída. Eles imaginaram que matariam o maior número possível de membros da tribo de Benjamim e não permitiriam que suas filhas se casassem com nenhum sobrevivente dessa tribo. Outra pergunta que o Midrash conta aqui, faz aqui é: os filhos de Israel não sabiam que o povo judeu precisa de 12 tribos? Eles esqueceram o quão foi infeliz o antepassado deles, Jacó, ficou quanto ele ficou infeliz quando Yosef desapareceu? Jacó sabia que ele precisava de os 12 filhos para que o povo judeu fosse completo. Então, como é que os filhos de Israel poderiam decidir eliminar essa tribo? E o Midrash deixa claro na sua resposta. É claro que os filhos de Israel sabiam que o povo judeu precisava de 12 tribos, mas eles pensaram: por que nosso antepassado Jacob disse a Yosef que seus filhos Efraim e Menache se tornariam duas tribos? Provavelmente Jacob sabia com seu Ruach HaKodesh, o seu Espírito Santo, o seu Espírito Sagrado, que um dia a tribo de Benjamim pecaria e não mereceria mais fazer parte do povo judeu. Ele, portanto, dividiu Yosef em duas tribos, para que, mesmo sem Benjamim, ainda houvessem 12 tribos. A tribo de Benjamim é como um membro doente preso a um corpo. A menos que seja cortado, todo o corpo será infectado. Precisamos nos livrar do membro doente. A tribo de Benjamim, a fim de permanecer um povo sagrado. Ainda assim, os filhos de Israel estavam errados. Eles erraram. Por causa da sua grande raiva, eles não pensaram no assunto com cuidado. Mas depois que a luta terminou, Bnei Israel perceberam que cometeram um erro e eles disseram: agimos de maneira errada. A tribo de Efraim e Menash não podem substituir Benjamim. Cada chevette tem sua qualidade especial que nenhuma outra tribo pode assumir. Na terra da tribo de Benjamim, o Beit Amigdash será instalado. Se Benjamim estiver faltando, a Shekhinah não irá pairar mais sobre o povo judeu. E realmente, Bnei Israel se reuniu em Shiloh, onde o Mishkan estava localizado, e eles choraram e perguntaram a Hashem: o que podemos fazer agora para ajudar a tribo de Benjamim a sobreviver? Restam 600 homens dessa tribo e juramos não dar nossas filhas em casamento com eles. Bnei Israel construíram um novo, é, um novo altar em Shiló e eles ofereceram sacrifícios, korbanot, para que as Shekinah estivessem perto deles. Eles rezaram para Hashem, os ajudaram a encontrar uma resposta para esse problema. Hashem ajudou. Ele deu aos juízes da mais alta corte, o Sanhedrin, uma ideia. O Sanhedrin explicou: quando juramos, dissemos: nenhum de nós aqui dará sua filha a um homem da tribo de Benjamim. Isso significa que, se algum homem judeu não compareceu à reunião em Mispé e não estava aqui no momento em que juramos, ele pode dar sua filha em casamento para um homem da tribo de Benjamim. Vamos descobrir se havia pessoas que não compareceram a essa reunião. E os juízes do Sanhedrin fizeram uma investigação conduzida por Pinchas, o neto de Aron, o Pinchas. Foi descoberto que uma cidade inteira não havia aparecido na reunião. A cidade de Yavesh Gilad, na terra da tribo de Menashe. O Sanhedrin anunciou: todos os homens de Yavesh Gilad merecem a pena de morte, porque decretamos que alguém, seja homem, mulher ou criança, que não aparecesse em Mispé, na cidade, seriam punidos com a morte. Sabemos que nem todo judeu, todo mundo pôde participar da guerra, mas todos deveriam ter participado da reunião. Se o grupo inteiro se separou da comunidade, deve ser morto, pois desobedeceu às ordens do Sanhedrin. Além disso, está claro que aqueles que ficaram longe das pessoas más, porque não se importam com um crime que foi cometido entre o povo judeu. No entanto, o Sanhedrin decidiu abrir uma exceção para as moças de Yavesh Gilad,
que tivessem idade para se casar, suas vidas seriam poupadas para que pudesse se casar com os homens sobreviventes da tribo de Benjamim. O Sanhedrin enviou 12.000 soldados a Yavesquilad para cumprir suas ordens. Os soldados encontraram 400 meninas na cidade. Eles mataram todas as pessoas da cidade, exceto as moças. O Sanhedrin enviou uma mensagem a 600 sobreviventes de Benjamim que estavam no deserto. Por favor, retornem, haverá paz. Algumas moças legais aqui com as quais vocês poderão se casar. Os homens de Benjamim voltaram, 400 deles se casaram com as 400 meninas de Yavesquilad, mas ainda restavam 200 homens da tribo de Benjamim sem esposa. O Sanhedrin achou importante que eles também se casassem. Se Rasul e Shalom houvesse uma doença ou praga, os 400 homens casados, a tribo poderia facilmente desaparecer. Os juízes do Sanhedrin sentaram-se para planejar uma maneira de encontrar as esposas para os 200 homens restantes da tribo de Benjamim. E o que aconteceu? Hashem novamente lhe deu uma ideia. Eles explicaram em Mispé, juramos nenhum de nós dar a sua filha a um homem da tribo de Benjamim como esposa. Portanto, todo homem de Benjamim que precisa de uma esposa, que venha e pegue para si uma de nossas filhas. Ou seja, não vão dar, mas que eles peguem. Todo ano, enfim, os juízes do Sanedrim chamaram os 200 homens solteiros da tribo de Benjamim e eles aconselharam: escute nosso plano, descobrimos uma maneira de encontrar esposas para vocês. Todo ano, em uma ocasião em que os corbanotes são oferecidos no Mishkan de Shiló, todas as jovens vêm à periferia da cidade para dançar juntas. Todos vocês, 200 homens da tribo de Benjamim, devem ir nesse dia para as vinhas de Shiló e se esconder. Quando as jovens chegarem, cada um de vocês poderá levar uma delas. Não sejam exigentes, não procurem riqueza ou beleza. Lembre-se de que é importante que vocês se casem. A garota que você tomar é aquela que Hashem destinou para você como esposa. Mais tarde, quando o pai ou os irmãos da garota vierem reivindicá-la de volta, explique-lhes por que você teve que agir dessa maneira. Peça-lhes permissão para casar com a moça que você escolheu. Eles provavelmente ficarão felizes em lhes dar a sua bênção de qualquer maneira. E com certeza a garota ficará feliz também, já que todos são muito ricos agora. A propriedade da tribo de Benjamim pertence a apenas 600 sobreviventes. O plano do Sanhedrin funcionou e os 200 homens da tribo de Shevet conseguiram encontrar esposas entre as dançarinas. Todos os 600 homens reconstruíram as cidades queimadas de Benjamim, se estabeleceram com suas esposas. Hashem os fez multiplicar até que sua tribo estava normalmente prosperando. Uau, que coisa fantástica, que coisa fantástica. Eu quero trazer uma última parte aqui para a gente encerrar o livro. As razões dos pecados no livro de Shoftim, de Juízes. Vamos debater um pouquinho em relação a isso. O final do livro de Shoftim é triste. Ele nos fala sobre a imagem de Mirá criada pela tribo de Dan, e em seguida fala sobre a Pilguesh em Givá e as batalhas se seguiram como resultado. No total, 70.000 judeus foram mortos durante essas guerras. 40.000 dos filhos de Israel e 30.000 da tribo de Benjamim. E o Passuque, o verso continua repetindo. Tudo isso aconteceu porque não havia um rei em Israel naquele tempo. Como explicamos anteriormente, esses eventos ocorreram após da morte de Yehoshua Ben-Nun e antes da nomeação do primeiro chofete, o Toniel. Quem estava no comando da nação era o Sanhedrin, a mais alta corte judaica. Hashem acusou os juízes do Sanhedrin de negligenciar seus deveres. Se eles tivessem vigiado por Eretz Israel e ensinando a Torá aos Bnei Israel, todos os Bnei Israel teriam sido sagrados. As tristes histórias da imagem de Mirá e da Pilguesh em Givá nunca teriam acontecido. Hashem também estava com raiva dos Bnei Israel porque esperava mais deles, mas consideramos que estamos falando de um período de 350 anos, percebemos que Bnei Israel realmente não pecou muito. O que influenciou Bnei Israel a pecar na época do Shoftim, vocês lembram? Bnei Israel às vezes imitavam o estilo de vida dos cananinhos, que viviam com eles. Esses cananinhos serviam a ídolos e, portanto, Bnei Israel também se curvavam aos ídolos. Os cananinhos sempre sacrificavam seus filhos aos seus deuses. E é por isso que alguns judeus começaram a imitar a terrível conduta. E os cananinhos roubavam uns aos outros e torturavam estranhos. Assim, alguns judeus que tinham um caráter fraco fizeram o mesmo. Hashem advertiu na Torá, está escrito lá: não permitam que nenhuma das 7 nações permaneça na terra, a menos que elas cumpram as 7 mitzvot bnei Noach e sirvam com vocês, a vocês.
O livro de Shoftim nos mostra o quão ruim foi a influência dos Cananim e das outras nações que viviam em Eretz Israel. Em seus corações, Bnei Israel queriam servir realmente a Hashem, mas às vezes o Yetzer Hará deles os afastava dele. Muitas vezes isso aconteceu quando eles tentaram imitar os não-judeus. Hoje também a gente vê isso, e eles, graças a Deus, a maioria dos judeus hoje já são religiosos praticantes, mas muitos ainda procuram imitar o modo das nações viver. O Midrash nos conta sobre a feiura e a beleza que a gente tratou aqui. A nação judaica diz Hashem, embora possamos parecer feios por fora, somos bonitos por dentro. As nações do mundo e o Yetzer Hará nos fazem pecar. Então, nos tornamos feios, mas por favor, Hashem, olhe em nossos corações e o Senhor verá que realmente queremos servi-lo. Como, como nossas Neshamot, nossas almas, são santas, podemos facilmente fazer chuvá. Os Bnei Israel são comparados a um príncipe que brinca na lama. Ele fica imundo, mas se ele esfregar a lama com água e sabão, ele estará novamente limpo e bonito. Existem alguns judeus que são feios durante a semana, mas seus pensamentos e ações estão afastados dos caminhos de Hashem. Mas no Shabat, pelo menos, são lindos. Nesse dia, eles se aproximam de Hashem, rezam e estudam. Outros judeus são feios durante todo o ano, mas são lindos em Yom Kippur. Pelo menos eles agem como os judeus devem agir. Na época de Mashiach, todos os Bnei Israel serão lindos, o Hashem removerá o Yetzer Hará de seus corações, e eles não mais pecarão. Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui a lista de juízes, a lista de Shoftim que a gente estudou. O primeiro judim foi juiz, Shofet foi Otniel, o segundo foi Ehud, o terceiro foi Shamgar, a quarta foi Débora, o quinto foi Gidon, o sexto foi Tolá, o sétimo Yair, o oitavo Iftar, o nono Ibsam, o décimo Elon, o décimo primeiro Avdon e o décimo segundo foi Shimshon, ou Sansão. Alguns contam 13 juízes. Eles incluem o marido de Débora também, o Baraque, que liderou a guerra contra o exército de Cisra. E no livro de Samuel, a gente lembra, a gente lê e a gente estuda sobre mais dois Shoftim, que foi Eli, que também era um Kohen Gadol, e o último Shofet, que foi o próprio profeta Shmuel, que também era no caso, que era um navio, um profeta. No entanto, esses dois últimos Shoftim nunca lideraram Bnei Israel numa guerra. Então, entre Gidon e Tolá, Bnei Israel foram governados por Avimelech. Ele não era um Shofet, mas um rei ilegal autoproclamado. Por Avimelech, todos os Shofetim eram líderes. Fora Avimelech, todos os Shofetim eram líderes justos e temiam a Deus. E todos eles ajudaram o Bnei Israel a fazer chuvá. Os sábios ensinam o mérito de ter bons shoftim, juízes, é tão grande que somente por esse mérito os filhos de Israel mereceram ficar nas terras de Canaã e não cair nas mãos do inimigo. Baruch Hashem, graças a Deus. Mais um livro que a gente termina com a ajuda dos céus, do Sheshamayim. Eu fico muito feliz quando a gente termina o livro, mais feliz ainda quando começa, mas é muito bom a gente aprender essas coisas, esses detalhes que o Midrash traz para a gente, né? Deixa eu abrir aqui para a pergunta, já tem o Zé Afonso que pode falar aí, Zé. Boa noite, Gabriel. Boa noite, meu amigo. Gabriel, pelo que eu entendi assim, quer dizer que a tribo de Benjamim eles não pecavam, mas não se arrependiam, aí colheram o que plantaram. Basicamente isso. Foi a tribo de Beniamim foi orgulhosa. Eles sabiam que eles tinham o Rachanim, ou seja, aqueles perversos que mataram aquela Pilguesh, aquela segunda esposa do fugiu o nome, do Shimon.
e eles não fizeram tchuvá. Na verdade, eles não reconheceram que o problema tinha que ser resolvido. Eles deviam ter entregues ou falar o seguinte: olha, nós vamos entregar aqui para o nosso Sanhedrin, ou seja, para o juiz. Lembram que quando Moisés foi aconselhado, inclusive, pelo Lavan, pelo Itró, que ele nomeasse juízes, juízes de 7, de 70, perdão, de 7, de 10, de 100, de 1000, de 10 mil. Lembram que fez isso? Então, isso aconteceu porque cada tribo ganhou o seu, digamos, seu Sanhedrin, o seu Beit Din, seu grupo de juízes. Então, era dever da tribo de Benjamim falar o seguinte: olha, tudo bem, vocês estão aqui todos revoltados, mas primeiro a gente pode até entregar os rachaim para vocês e vocês executarem como manda a Torá. Mas, a lei judaica, mas vamos passar primeiro pelo decreto do nosso Sanhedrin. Eles não fizeram isso. Ao contrário, eles não, eles acharam que era uma afronta isso. E aconteceu o que aconteceu. E quase, quase, a tribo de Benjamim foi exterminada, uma coisa que seria muito marcante, né? Mas lógico que não aconteceria porque as 12 tribos de Israel têm o seu papel fundamental no mundo. Mais perguntas, meus amigos? É isso, deixa eu preparar aqui a gravação.